Olá pessoal, aqui é Giovana do Farmácia Fácil e a videoaula de hoje é sobre fármacos ansiolíticos e hipnóticos. Primeiramente, a ansiedade que vamos falar não é aquela fisiológica, para reagirmos frente a situações adversas, e sim a ansiedade patológica, que é aquela que causa prejuízo na vida social e pessoal. Decorrente dessa ansiedade, algumas síndromes e transtornos podem ser gerados, como a síndrome do pânico, TAG ou transtorno de ansiedade generalizada, TOC ou transtorno obsessivo compulsivo, TEPT ou transtorno de estresse pós-traumático, fobias no geral, como a aracnofobia. Os fármacos ansiolíticos são aqueles utilizados no tratamento da ansiedade patológica. Já os fármacos hipnóticos são aqueles utilizados no tratamento da insônia ou para induzir o sono. Então, por que estudamos os dois juntos? Por uma razão simples. Todo fármaco ansiolítico causa uma sedação no paciente, induzindo-o ao sono. Dependendo do fármaco e da dose, eles são mais ou menos hipnóticos. Nós dividimos eles em 4 grandes grupos: os benzodiazepínicos, os barbitúricos, os agonistas de receptor de melatonina e os agonistas de receptor de serotonina. Existem também os beta-bloqueadores, que embora são utilizados como antihipertensivos, também são utilizados em casos específicos de ansiedade. Não se sabe ao certo o que acontece para as pessoas desencadearem esses transtornos. Existem algumas hipóteses, como a hiperatividade adrenérgica, tem muita noradrenalina circulando, principalmente no locus cerulo, na região da ponte, que é responsável pelas respostas ao estresse e sono. Também é uma possível desregulação no sistema serotoninérgico, nos núcleos da RAF, responsável pela liberação de hormônios, regulação do sono e apetite. E a falta ou inibição de GABA, neurotransmissor responsável pela inibição de impulsos nervosos, e a sua falta pode gerar uma estimulação intensa e, por vezes, convulsões. Vamos começar com os benzodiazepínicos, que são os principais fármacos utilizados. O mecanismo de ação deles consiste em se ligar em locais específicos do receptor GABA no sistema nervoso central, que vão abrir os canais de cloro numa frequência maior, abre mais vezes no mesmo período de tempo. Quanto mais tempo o canal permanecer aberto, mais cloro entra na célula, tornando-a muito negativa, o que dificulta sua repolarização, ou seja, sua volta ao normal. O resultado disso é que o impulso nervoso não se propaga. Se o impulso não se propaga, a ação da noradrenalina e serotonina não acontece, deixando a pessoa relaxada, mais calma e sonolenta. Os principais fármacos dessa classe são midazolam, triazolam, zolpidem, lorazepam, alprazolam, bromazepam, diazepam e clonazepam. Uma nota é que o zolpidem é um fármaco hipnótico do grupo das imidazopiridinas, que são fármacos não benzodiazepínicos. Os principais efeitos colaterais são sedação, relaxamento muscular, sonolência, tontura, tolerância e dependência. Esses dois últimos são mais graves, pois a tolerância significa que a pessoa vai precisar de uma dose cada vez maior para ter o mesmo efeito. Já a dependência faz com que ela não consiga lidar com o problema sem o uso do medicamento. Portanto, esses medicamentos devem ser utilizados com acompanhamento médico e sua retirada deve ser gradual, para o organismo ir se adaptando. Em casos de intoxicação, usa-se um antagonista de benzodiazepínico, que é o flumazenil ou Lanexate, encontrados apenas em hospitais. Eles competem pelo mesmo sítio de ação dos benzodiazepínicos. A próxima classe de fármacos são os barbitúricos. Já foram muito utilizados como ansiolíticos, mas foram substituídos pelos benzodiazepínicos. Hoje são mais utilizados como anticonvulsivo no tratamento da epilepsia. O mecanismo de ação deles é parecido com os benzodiazepínicos, pois eles se ligam em receptores específicos para barbitúricos no GABA, que irá abrir os canais de cloro por um tempo maior.
O principal fármaco da classe é o fenobarbital. Os principais efeitos colaterais são sedação, relaxamento muscular, sonolência, tontura, tolerância e dependência. Os mesmos dos benzodiazepínicos. O grande problema deles é que a margem de segurança do medicamento é muito pequena, ou seja, o efeito terapêutico e o tóxico estão muito próximos, por isso que eles foram substituídos pelos benzodiazepínicos. Em caso de intoxicação, usa-se um antagonista, a picrotoxina. Outra classe de fármacos são os agonistas serotoninérgicos. Também são pouco utilizados como ansiolíticos, só para casos de ansiedade generalizada. O mecanismo de ação deles é pouco elucidado, mas acredita-se que são agonistas parciais dos receptores serotoninérgicos 5-HT1A e antagonista dos receptores dopaminérgicos D2. Em resumo, eles vão reduzir a hiperatividade adrenérgica no locus cerulo e regular o sistema serotoninérgico nos núcleos da RAF. O início da ação ocorre após 2 semanas de uso do medicamento, e como eles não agem em GABA, não tem efeito sedativo nem miorrelaxante. O principal fármaco da classe é a buspirona. Os principais efeitos colaterais são cefaleia, taquicardia, palpitações, tontura, nervosismo, zumbido, desconforto abdominal e parestesia. Vamos para os beta-bloqueadores. Eles são utilizados em casos específicos de ansiedade, mais comumente utilizados como antihipertensivos no tratamento da hipertensão. O mecanismo de ação deles consiste em antagonizar de forma não seletiva os receptores beta-adrenérgicos, principalmente do coração. Como já vimos, todo receptor beta, quando ativado, desencadeia uma reação química que promove um influxo de cálcio, resultando num aumento da frequência cardíaca. Quando ocorre seu bloqueio, essas reações não ocorrem, havendo um relaxamento do músculo cardíaco. Portanto, ele trata os sintomas acentuados da ansiedade, como a taquicardia e sudorese, e não as suas causas. O principal fármaco da classe é o propanolol. Os principais efeitos colaterais são hipotensão, insuficiência cardíaca, bradicardia, tonturas e broncoespasmo. Por último, temos os agonistas de receptor de melatonina. Eles só são comercializados no Japão e nos Estados Unidos. Seu mecanismo de ação consiste em ativar os receptores de melatonina MT1 e MT2 que controlam o ciclo de sono e vigília. O único fármaco da classe é o ramelteon. Os principais efeitos colaterais são sonolência, tonturas, náuseas, fadiga, cefaleia e insônia. Por hoje é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o mecanismo de ação, assistam às animações do canal, que vai mostrar exatamente como funcionam. Muito obrigada e até a próxima videoaula!